Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast de número 20, 20º Psicast. Bom, e hoje conta com uma convidada muito especial, Suane Pitorra, conselheira do Conselho Tutelar, já está no seu 3º mandato. A Suane, ela atua também, está atualmente também como assistente social, está estudando, né? Assistente social, também Técnica de técnica enfermagem. de enfermagem e está atualmente como conselheira. Suane, muito obrigada pela sua presença aqui no Psicast. Eu costumo dizer que o Psicast ele é um canal de utilidade pública e traz também, dentro da psicologia, como pano de fundo, na integralidade, de trazer de forma acessível, acolhedora, uma escuta ouvinte, para que todos aqueles que estejam nos ouvindo possam se obter de ferramentas, né, para trabalhar no seu dia a dia, para que a sua vida melhore com as ferramentas adequadas. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje conosco no Psicast. Eu que agradeço esse convite. Oi, família, muito obrigado por estar aí assistindo. E eu tenho, assim, muitas questões que às vezes é uma dúvida sua de que está em casa. Vou deixar o contato, então, se você ficar até o final, você vai ter um acesso direto ao Conselho Tutelar e a tudo que as famílias realmente precisam de serem atendidas. Bom, olha só, eu trouxe a Suane aqui hoje porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e tem o Conselho Tutelar como um órgão punitivo, não é, né, Não. Suane? Não é, não trabalha dessa forma, ele não atua dessa forma. O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, né? Uhum. Mas de forma permanente, aonde Isso. garante os direitos para as crianças, adolescentes e toda a família. Então, dentro disso que eu acabei de dizer, Suane, fala um pouco mais sobre o trabalho do conselheiro tutelar dentro desse órgão. Então, em Petrópolis nós temos 3 conselhos, né? Cada conselho tutelar ele tem 5 conselheiros e os conselheiros eles atuam na questão da proteção da criança e do adolescente. Tem o conselho 1, onde eu trabalho, que é na Avenida, na Rua Dom Pedro, tem o conselho 2, que é no Itamaraty, e tem o conselho 3, que é no Shopping Vale. O conselho tutelar ele vem nessa atuação de tudo aquilo que a criança realmente precisa e o adolescente precisa. Eu costumo dizer que o conselho ele não é polícia, ele não é um órgão punitivo onde muitas mães falam assim, se você aprontar, eu vou te levar no conselho tutelar e você vai ser preso. Não. Conselho tutelar ele é como se fosse o PROCON da criança e do adolescente. Quando essa mãe tem alguma necessidade, precisa de algo, ou quando não é a mãe, algum familiar, alguém na escola, alguém na rua, vê que a criança está em alguma necessidade, o conselho tutelar, ele entra nesse nível de atuação, sendo aquele advogado, aquele que vai correr atrás dos direitos da criança e do adolescente. Su, fala aqui para gente quais os casos mais recorrentes que acontecem dentro do conselho e a atuação do conselho para estar viabilizando, né, dentro dos órgãos competentes, como por exemplo, né, em uma situação de vulnerabilidade, uma situação de drogas, quais são os equipamentos que vocês direcionam a essas crianças? Então, a gente começa com o artigo, né? O artigo, porque, vamos dizer, Uhum. o dicionário do Conselho Tutelar, né? A Bíblia do Conselho Tutelar é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bacana. E ali diz que toda criança tem direito à saúde, educação, lazer, profissionalização, direito comunitário e familiar, né? Então, a criança ela tem todos esses direitos que precisam ser garantidos. E aí, às vezes, você está em casa e você vê que um direito não está sendo garantido. Posso dar um exemplo? Pode, O fica à direito vontade. à saúde.
Você que está em casa e vê que a criança ela tem direito à saúde. Então, ela tem direito a um atendimento médico, ela tem direito a um psicólogo, a um neuro, se foi requisitado, ela tem direito a qualquer área da sua saúde e você não conseguiu esse direito. Quem que vai correr atrás? Nós, conselheiros, vamos junto com a família. A gente não, o conselho tutelar não é para tirar o direito da mãe, do pai, de criar os seus filhos. É pelo contrário, ele é para correr junto com os pais, junto com a família, para que esse direito seja garantido. Então, é como se você tivesse um advogado que vai entrar na justiça para que esse direito seja garantido, sendo que nós requisitamos esse direito. E aí, quais são os casos que às vezes chega? Às vezes é um caso de negligência, vamos dizer assim, né? Que os pais não gostam muito porque o conselho tutelar bateu na sua porta porque o filho não está indo para a escola. Isso é importantíssimo, que né? Que entra o tal do FICAI, né? Que é a criança que falta a escola precisa comunicar à família e precisa encaminhar o FICAI para o conselho tutelar. Então, o primeiro passo não é tirar a criança porque a criança não está indo para a escola. O primeiro passo é realmente acionar essa família. Hoje a gente aciona, às vezes, até pelo telefone. Você está sabendo que o seu filho não está indo para a escola? Quem não já teve filho adolescente? Quem não já foi adolescente. Exatamente. E principalmente, né, não já teve filho adolescente, onde a mãe sai de casa, deixa o filho arrumadinho, já orientado. Ou já peguei uma situação, Vanessa, que a mãe deixava o filho no ponto do ônibus. Ela ia no mesmo ônibus, o filho descia em frente à escola. Mas não ia. E aí esperava o ônibus da mãe ir, que ela estava indo trabalhar, mãe solo. Quem é mãe solo sabe. E aí ela indo trabalhar, ela deixava o filho na porta da escola. Ela continuava para ir para o trabalho para garantir o melhor para esse filho. A roupa, a comida, o lanche, o passeio no shopping. E o filho esperava o ônibus ir e virava as costas. Caramba! E quem que trouxe essa notícia para essa mãe? O conselho tutelar. Porque ela disse, como que meu filho não está indo para a escola? Eu deixo meu filho na porta da escola. E aí o filho foi chamado, recebeu, né, aquela prensa do conselheiro, e aí ele passou a ir para a escola. Então, o conselho tutelar ele entra nesse local de atuação, de direito à saúde, à educação, ao lazer. Quantas vezes a mãe está com alguma dificuldade, mesmo na questão do Bolsa Família, na questão da assistência. O conselho tutelar ele não dá Bolsa Família, tá, gente? Bom, é sempre bom a gente colocar aqui, né, essas situações, porque as pessoas acham que o conselho tutelar ele vai dar conta de tudo, e não é assim, não é dessa forma. Gostaríamos, mas não tem Não como. é dessa forma. É preciso responsabilidade também por parte das famílias saber o que é, de fato, função do conselho tutelar. E por isso a Suane está aqui hoje para trazer para a gente todas essas informações que eu considero riquíssimas para a gente conseguir construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, porque é o que nós precisamos. Nesse caso que você acabou de dizer, sobre a criança, e aí você colocou aqui, quem nunca foi adolescente, quem nunca, né, foi arteiro, arteira, mas é importante dizer que tudo isso passa por uma régua da responsabilidade, né? Então, essa criança ela também precisa estar atenta a isso, né? Os pais precisam monitorar mais essas crianças, embora essa monitorava bastante, levando até a porta. E isso tudo pode acontecer, não vai ser a primeira nem a última. E é importante dizer o quão maravilhoso é o trabalho dos conselheiros, né, tutelares ali, do conselho tutelar, né, no seu corpo integral, trazendo toda essa assistência para essas famílias. Mito, eu queria fazer aqui, mito ou verdade com você, e aí você vai desmistificando isso, né, com relação a alguns mitos e algumas verdades que precisam ser colocadas. O conselho tutelar vai tirar meu filho de mim? Mito. Depende. O conselho tutelar ele não tem a função de tirar o filho de ninguém, exceto que essa criança esteja numa situação de violência. Exatamente. Mesmo assim, as aplicações de medidas elas não são para a criança, elas são para os pais. Então, o conselho tutelar ele não vai chegar na sua porta, bater e tirou.
Ele Não. vai chamar essa família, ele vai acompanhar essa família, ele vai advertir essa família, e se não houver mudança no comportamento, aí sim chega na situação de ser encaminhado para a vara da infância e o juiz, né, vamos dizer assim, Uhum. que a gente costuma dizer, né, que juiz é o Deus. Juiz vai falar, Espírito Santo, vai lá e resolve. Anjos, né, o conselho tutelar são os anjos. Vai lá Isso. e resolve. Por que isso? Porque numa situação, vou trazer um exemplo, Aham. uma situação onde a criança esteja sofrendo violência física, queimadura de cigarro, queimadura de garfo, violência psicológica, gritaria, né? Você não serve de nada, você não tinha que ter nascido, eu vou te matar. Uma violência sexual, um abuso. O conselheiro tutelar precisa realmente ser esse anjo que protege essa criança, porque ela não tem proteção. Ele precisa ser esse anjo, né, que protege esse adolescente. Tanto que nós temos leis hoje mais duras, como existe a lei do Henri Aham. Borel. Por que a lei do Henri Borel? Porque hoje o que a criança fala precisa ser ouvido e precisa ser responsabilizado para que não haja morte como houve a morte do Henri Borel. Você quer falar um pouquinho mais sobre essa lei? Assim, trazer para os pais, para as mães, uma questão mais de atenção sobre o que aquela criança está passando. Uhum. Ela não pode ser Isso. ignorada, ela não pode ser invalidada. A criança ela não pode vivenciar nenhum tipo de negligência, abandono ou violência. E aí a gente costuma falar, né? Uhum. Dentro do que você falou, mito ou verdade? O que as pessoas normalmente trazem? Minha mãe sempre me bateu e eu tô vivo. Porque nós somos de outra geração. Outra O geração. conselho tutelar, ele não entra no seu lugar de criar o seu filho ou dizer para você, não, O que você está não certo, o que está pode ou não errado. pode. Agora vamos lá. Hoje, o que dói mais numa criança? Tirar o celular? Vamos lá, você que está assistindo, tem um filho de 8 anos, 9 anos. Ou dar uma palmada? Eu não vou entrar nem nas questões da palmada, que seria um outro podcast. Até Exatamente. porque, deixa eu te avisar, as crianças que são mais vulneráveis ao abuso sexual infantil facilita para o abusador sexual. E eu tenho notas disso, posso em maio trazer uma questão só sobre isso. Aham. São as crianças agredidas. Então, se você deseja que seu filho seja um dia abusado sexualmente ou seja vítima de um pedófilo, agrida mais, que ele vai chegar nesse ponto. Então, o que nós estamos trazendo é que nós vamos chamar essa mãe, que às vezes está tentando criar uma criança mais enérgica, uma criança mais hiperativa, e ela não está aguentando. E vamos ser junto com você, auxílio para você, para conseguir, às vezes, um neuro, para conseguir, às vezes, uma orientação parental, para conseguir, às vezes, uma orientação caminhar contigo. Porque é isso que as pessoas precisam. Você Na trouxe. nossa época, que as Eu ia mães. te interromper, mas você Na, trouxe no... algo muito importante. Na nossa época que as mães brigavam e faziam, elas estavam em casa dia e noite. Na nossa época em que as mães davam conta de um mundo que hoje a gente como mãe, e eu sou mãe, você é mãe, e quantas mães às vezes perdem a cabeça, não é porque você é mãe ruim. Às vezes você está me assistindo e está dizendo, meu Deus, o que eu fiz? Não é porque você é mãe ruim. Você precisa às vezes de uma ajuda. Exatamente. De um auxílio. Então hoje, né, antigamente eu ficava em casa sozinho. Hoje o conselho tutelar não deixa. Exatamente. Não deixa, mas o conselho tutelar vai te auxiliar tendo um contraturno escolar para o seu filho adolescente. Costumo dizer, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Exatamente. Então não deixe seu filho em casa. E tudo gratuito, tá, Vanessa? Ai, que tudo bacana. Que o conselho tutelar encaminha é gratuitamente. A partir dos 8 anos, o seu filho ele já pode estar num contraturno escolar. E você ganhando até passagem para levar e trazer o seu Nossa, filho. que bacana. Nós vamos até deixar aqui no rodapé, quando a gente colocar esse vídeo no ar, algumas orientações aonde você pode acessar e conseguir
né? Isso, Situações como essa para isso. ajudar você dentro de casa, auxiliar essa mãe, esse pai. Uhum. Não é só na questão pegar e jogar na escola, precisa dar assistência também, precisa Assistência. ouvir essa criança Uhum, precisa se sentir pertencente a esse ambiente. E uhum. algo que você falou aqui, e eu acabei até te interrompendo, que eu acho muito interessante, o que você trouxe com relação a dados, né? Com relação a crianças que apanham mais. Olha só que interessante, ficam Uhum. muito mais vulneráveis a situações como o que A você colocou, violência. a violência. E tudo isso porque se estabelece um padrão. Uhum, A criança que a mãe, né, acha que batendo está ajudando, uhum. infelizmente ela pode estar criando ali um padrão de comportamento do qual ele pode se identificar e que essa criança seja muito mais percebida por esses abusadores, foi o que você Sim, acabou de colocar aqui. sim. Então, a gente precisa colocar aí na balança, né, tudo isso e analisar. De Uhum, fato, se eu não tenho ferramentas, deixa eu buscar, porque uhum, sozinha eu não estou dando conta, e isso não é vergonha para essa mãe uhum, solo uhum. que está cansada, que está exacerbada do dia a dia, de tantos afazeres, e não está conseguindo lidar com essa criança sozinha. Sim. Então, fica aí para você, a gente vai colocar aí alguns pontos de apoio que essa Uhum, família pode acessar para conseguir obter essa ajuda do conselho sim. tutelar. Sim, eu vou deixar no final meu Zap e as pessoas podem entrar em contato, até de forma, vamos dizer assim, sigilosa. Às vezes você quer abrir Exato. a sua situação, você quer, Suane, eu quero ir no conselho tutelar, mas eu não quero Tem que vergonha, tem eu tenho medo, medo, não quero que meu não filho quer ficar seja fichado. exposta. Você vai entrar em contato comigo e eu vou te orientar. Isso é muito bacana. Suane, só atua, o Conselho Tutelar, ele só atua em casos de denúncia? Não. O conselho tutelar esse é um mito. O conselho Exato. tutelar ele é um órgão de proteção e de ajuda. Por exemplo, muitas Uhum, pessoas antes, logo que uhum. eu entrei para o conselho tutelar, porque eu estou no meu 9º ano, né? As pessoas só achavam que o conselho tutelar era só para pobre. E hoje eu tenho qualquer nível financeiro que procure o conselho tutelar para uma orientação, para um auxílio, para um curso, para uma profissionalização, porque o conselho Caramba. tutelar ele é para todas as crianças, de 0, antes de Uhum, nascer, até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Um dia aham. antes de 18 anos, está aí à disposição o conselho tutelar. Nós não Caramba. precisamos ir ao conselho só por uma denúncia, né? Só por conta de uma denúncia. O conselho também atua na questão de averiguação de denúncia. Por quê? Aham. Alguém pode não gostar de mim e me denunciar. Não quer dizer que você foi chamado ao conselho tutelar, que por causa disso agora você está fichado, vai ser Uhum, preso, seu uhum. filho vai ser tirado. Não, é uma averiguação. O conselho tutelar é o único que pergunta: deixa eu ouvir o seu lado. Porque quando você chega na frente de um juiz, está o juiz, está o promotor e está o defensor. Quem vai ouvir dessa mãe o que aconteceu que sua criança estava sozinha? De fato, né? O conselho tutelar tem essa função de primeiro ouvir quem foi denunciado, mas o conselho ele não precisa ser só para denúncia, pode ser só para uma orientação. Hoje, por eu disponibilizar o meu Zap, eu tenho muita gente que me procura só para orientação. Meu filho está num colégio particular, ele tem todos os direitos, eu ponho em curso, mas a rebeldia chegou na fase. O que eu faço com isso? E aí o Caramba. conselho ele é a porta de entrada para um novo caminho para você. Nós abrimos portas para que a pessoa não fique correndo de um lado para o outro. Ela possa ir na direção certa e conseguir de forma mais rápida a solução do seu problema. Por isso que a gente precisa da atuação da família. O conselho ele não entra no lugar da família. Ela vai abrir uma porta para o seu problema. Eu vou estar contigo no seu problema, mas ele é seu.
Com certeza, a gente E não pode aí a gente tirar vai isso, caminhar né? junto para que ele Isso. deixe de ser problema e seja a sua solução. Caramba, que bacana. Eu acho que é muita coisa, muita explicação aqui, que eu acredito ser pertinente para todos aqueles que estão nos ouvindo. O que você falou aqui agora, que o Conselho Tutelar ele não anda sozinho, era a pergunta que eu iria te fazer com relação a algumas situações que precisa ser colocada, né? Precisa ser direcionada para o CREAS, para o CAPS, Serviço de Ajuda da Justiça. Então, o que você acabou de dizer é que o Conselho Tutelar, ele não anda sozinho, ele Uhum. anda de mãos dadas com a família, Uhum. com a sociedade. E isso é muito importante, colocar isso de forma acessível para essas pessoas que estão nos ouvindo, porque o problema continua sendo seu. Uhum. Isso. O problema continua sendo seu, mas isso não quer dizer que você tenha que trabalhar ele sozinho. Uhum. Existe toda uma estrutura que pode te ajudar, te fornecer ferramentas para que você possa melhorar a sua vida, a vida dos seus filhos, Uhum. né? A vida da sua família como um todo. Porque a gente entende também que essa mãe que o filho já chegou na última instância, que foi o que você colocou aqui em alguns casos, né? Quando a criança ela chega no limite máximo, que é o que Uhum. você falou? É da Da rebeldia, né? rebeldia, e aí ela passa pelo CAPS, aí já está já na mão da justiça. Como é que é Uhum. isso quando a É, criança... existe às vezes as situações onde a criança ela é apreendida, né? Quando Uhum, ela já tem um envolvimento com drogas, né? Porque as pessoas normalmente uhum. falam, conselho tutelar é para dar voz ao adolescente e deixar o adolescente fazer o que quiser. Não E é bem por assim. isso que o adolescente, ele agora está envolvido nas drogas. Infelizmente, as drogas sempre existiram. O que acontece é que o adolescente, acima de 12 anos, ele também responde. Ele Uhum, pode ser apreendido, ele pode ir para o DEGASE, que é um sistema prisional, ele pode responder uma liberdade assistida, sendo que a família vai ter o suporte do CREAS, que, por sinal, em uhum, Petrópolis é um dos melhores do Rio de Janeiro. Nós temos um equipamento totalmente preparado. uhum. Qual mãe não quer um psicólogo para auxiliar na retirada desse filho da droga? O conselho tutelar ele vai te dar esse encaminhamento. Essa criança ela vai ter uma absorção mais rápida ao CAPS-AD ou numa questão psicológica ao Aham. CAPSI. E aí, a partir daí, o CREAS entra numa atuação onde tem psicólogos, tem assistente social, tem pedagogos, tem pessoas educacionais onde eles atuam de forma técnica e auxiliam nesse fortalecimento de vínculos. O que quer dizer esse fortalecimento Uhum. de vínculos? Às vezes essa mãe não acredita mais nesse filho. Ela está cansada das coisas serem vendidas dentro de casa, ela está cansada de ir atrás desse adolescente que diz que está estudando, mas está parando numa esquina. E o CREAS também vai encaminhar. Eu vou te dizer que hoje as vagas da CONDEP, muitas crianças foram do CREAS, que são Caramba! absorvidas, e aí eles trabalham dentro dos equipamentos. Então, imagina, esse adolescente que estava na rua, que acreditava que ele não servia para nada, que ele já decepcionou os seus pais, que ninguém mais acredita nele, ele está trabalhando dentro da prefeitura e ele sendo responsável de um protocolo. Olha como muda a cabeça desse adolescente. Por quê? Ele é seu filho. Ele hoje está adolescente, mas toda mãe quer um filho daqui a pouco adulto, responsável, criando a sua família. E o que Exatamente. nós, como Conselho Tutelar, queremos dizer? Nós Uhum. somos um órgão de garantia, nós somos um órgão realmente de justiça, linkados a toda a rede de proteção, mas Aham. para se precisar, nós vamos ser como aquela avó antigamente, que vamos chamar atenção sim, vamos repreender sim, vamos encaminhar para uma instância maior, mas vamos inicialmente no trabalho de auxiliar essa família, caminhar com essa família para que tudo se resolva. De evolução, né, com esse ser, né? Uhum, Porque a mãe já está, já não tem mais expectativa de que esse jovem vai mudar. uhum, Então, à medida que o equipamento vai se mostrando útil para esse jovem, ele vai mudando o comportamento dele. Eu costumo dizer que toda essa questão do emocional começa com uma narrativa. uhum.
né, numa narrativa, e a crença daquela identidade que ela acaba acreditando, ou que ele acaba acreditando. Ele ouve porque ele era um jovem, uma criança imperativa, você não faz nada certo, você não presta, e aquela criança acaba acreditando naquilo, e com isso abrindo muitas portas Uhum. para as drogas e várias outras, outros vícios. E aí, quando essa criança ou esse adolescente se sente sozinho, Uhum. não tem como mais essa mãe acreditar que existe possibilidade. E aí, Uhum. quando você colocou que, poxa, através da Condep, forma profissionais responsáveis. Uhum. Eles conseguem vaga do jovem aprendiz. Isso é uma mudança de paradigma muito Uhum. grande, isso é uma mudança de metanoia, de rota, porque ele estava numa rota que, né, ladeira abaixo. E quando isso tudo acontece, isso traz não só para ele, mas como a família toda É. também se beneficia dessa evolução, não é Verdade, verdade? nós temos um juiz da vara da infância que é maravilhoso, né? Hoje ele é até desembargador, doutor José Cláudio, e ele conseguiu uma parceria com o Senai, Aham. aonde os jovens que estão em medida socioeducativa ou que passam, né, pelo conselho tutelar, estão às vezes mais difíceis de lidar, vamos dizer assim, eles conseguem uma vaga lá, tanto na planificação quanto no TI, e depois eles são encaminhados para a GSELMA e para outros trabalhos. Então, esse adolescente, ele vai fazer o curso recebendo um salário para que ele já comece a sentir o sabor do dinheiro. E o dinheiro bom, limpo, não o Aham. dinheiro que venha das drogas, porque ele já teve esse contato, e aí não dá para a mãe dizer, vai estudar e fica em casa. Então, assim, ele vai se ocupar, e hoje nós temos outros equipamentos, né? Está aberto aí a Faetec, com o MAC, e outros, aí eu vou deixar o meu telefone, Com porque eu certeza. costumo dizer isso: o adolescente que não trabalha, dá trabalho. Então, nós precisamos realmente ocupar as mentes, né? Oficina, é a mente vazia, né? Não é um Exatamente. local bom. Nós precisamos ocupar com cursos, com esporte, com amor e com profissionalização. Exatamente. E assim, para a gente ir fechando, porque tem muita coisa para a gente É. trabalhar aqui hoje, foi trazendo um ponto muito importante, que é desmistificando toda essa compreensão do conselho tutelar. Então, hoje foi só uma cerejinha só para você ficar Uhum. com vontade de querer saber mais sobre esse equipamento, sobre esse órgão que traz tanta informação e que pode ajudar tantas outras famílias e pessoas. Então, o Psicast de hoje contou com a presença Uhum. da Suane. Suane, foi maravilhoso. Todas as informações que você trouxe aqui, eu considero informações importantíssimas para o nosso crescimento enquanto sociedade. Uhum. Sociedade. E a psicologia anda de mãos dadas, trazendo a escuta ativa, trazendo ferramentas para trabalhar junto nessa equipe que eu considero uma equipe multidisciplinar, porque envolve vários outros saberes e a gente não consegue dar conta sozinho. Uhum. Então, fica aqui essa questão de que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que trabalha com todos e É. não sozinho. Ele Uhum. vai direcionar a cada situação, a cada demanda. Isso vai depender muito da análise daquela Uhum. situação para estar direcionando esse jovem para ou para o CRAS ou para o CAPS, enfim. Uhum. O trabalho do conselheiro tutelar é um trabalho riquíssimo e eu te agradeço por fazer parte, por podermos contar com você ali à frente desse trabalho que eu admiro muito e vou te dizer que você vai se tornar figurinha aí, tirou Ah, aí, você estava meia... morrendo de medo. Não, e é isso, é um É. trabalho, é uma conversa que precisa ser falada a todo Uhum. tempo, massificar isso mesmo, Uhum. porque as pessoas precisam ter esse lugar como um espaço de escuta e saber que ela pode obter ferramentas para Uhum. melhorar. E você estando aqui no nosso Psicast faz toda a diferença, tá? E Conte com comigo. certeza mais vezes você estará aqui. Gente, o Psicast fica por aqui. Muito obrigado. Nós vamos deixar todas as informações aqui para vocês, o contato da Suane. Se você quiser deixar um comentário,
curtir, compartilhar, deixar os 3 seis aí. Você pode ficar à vontade. Obrigado por estarem aqui com a gente, ouvindo. E até o próximo Psicast. Su, obrigada. Obrigada.